Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Municípios ganham novo prazo para desenvolver planos de mobilidade urbana. O cenário da mobilidade urbana no Brasil está em constante transformação e as decisões políticas desempenham um papel crucial na moldagem do futuro das cidades. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou um novo prazo para os municípios elaborarem seus planos de mobilidade urbana, evidenciando a necessidade de adaptação diante dos desafios enfrentados. Desde a instituição da Política Nacional de Mobilidade Urbana em 2012, os prazos para a elaboração dos planos têm sido uma saga de extensões. Inicialmente, a lei concedeu 3 anos para essa tarefa, estendendo-se posteriormente até 2021 com a medida provisória 906 de 2019. No entanto, a realidade mostrou que as demandas eram mais complexas do que inicialmente previstas, levando a novas prorrogações, que estavam estipuladas para abril de 2022 e abril de 2023, dependendo da população municipal. A aprovação do projeto de lei 5.086 de 2023 pela Câmara dos Deputados demonstra o reconhecimento da necessidade de ajustes. Com prazos diferenciados para municípios acima e abaixo de 250 mil habitantes, busca-se uma abordagem mais flexível, considerando as disparidades entre cidades de diferentes portes e complexidade. O novo projeto de lei propõe os prazos de até 12 de abril de 2024 para municípios com mais de 250 mil habitantes e até 12 de abril de 2025 para municípios com até 250 mil habitantes. O maior desafio enfrentado pelos municípios na elaboração dos planos de mobilidade urbana é a complexidade do processo. Com a exigência de alinhar infraestrutura, transporte público e planejamento urbano, muitas cidades se viram sobrecarregadas para cumprir prazos anteriores. Além disso, a dependência de recursos federais para a implementação dos planos pode criar obstáculos, especialmente diante das limitações impostas pela legislação atual. A recente decisão de permitir o uso de recursos federais apenas para municípios que possuam planos aprovados pode ser encarada como uma faca de 2 gumes. Embora incentive a conclusão dos planos, limita a capacidade de financiamento para aqueles que ainda estão na fase de elaboração. O desafio agora é encontrar um equilíbrio que promova a elaboração de planos eficazes sem prejudicar as cidades que ainda estão no processo inicial. É evidente que a mobilidade urbana é um desafio multifacetado que exige abordagens flexíveis e adaptação constante. Os municípios enfrentam a pressão de encontrar soluções sustentáveis que atendam às necessidades de uma população em crescimento, ao mesmo tempo em que enfrentam restrições orçamentárias e burocráticas. A prorrogação dos prazos é um reconhecimento da complexidade envolvida, mas é crucial que essa extensão não seja interpretada como uma desculpa para a inação. Os municípios devem aproveitar esse tempo adicional com sabedoria, envolvendo a comunidade, buscando inovações e considerando abordagens integradas para alcançar resultados eficazes. O recente ajuste nos prazos para a elaboração dos planos de mobilidade urbana reflete a necessidade de uma abordagem mais realista diante dos desafios enfrentados pelas cidades brasileiras. Enquanto os obstáculos persistem, é crucial que os gestores municipais e a sociedade como um todo compreendam a importância desses planos para o desenvolvimento sustentável das cidades. Pauta de votação no Senado esta semana incluía a prorrogação da Lei Paulo Gustavo e mais 12 itens. O Senado teve uma pauta extensa na terça-feira, 14 de novembro, com 13 itens para votação em plenário. Além da prorrogação do prazo para a execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo, que prevê ações emergenciais para o setor cultural, estavam na pauta projetos sobre direitos dos atingidos por barragens, alterações nas penalidades para advogados e pedidos de empréstimos externos com garantia da União. Do senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, o PLP 205 de 2023 prorroga o prazo de execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo à Lei Complementar 195 de 2022. Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos no dia 7, o texto teve pedido de urgência aprovado em plenário no mesmo dia.
O projeto estende por mais um ano, até dezembro de 2024, o prazo para execução dos valores previstos na lei destinados a desenvolvimento de espaços ou atividades culturais. O dinheiro pode ser aplicado em serviços recorrentes, transporte, manutenção, tributos e encargos trabalhistas e sociais, por exemplo. A data limite em vigor é dezembro de 2023. Sem a prorrogação, estados, Distrito Federal e municípios teriam que devolver ao Tesouro saldos remanescentes dos recursos da lei. Também com urgência aprovada em plenário, o PL 2788 de 2019 da Câmara dos Deputados institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, PNAB, e lista os direitos dessas pessoas. O PNAB tem o objetivo de assegurar os direitos das populações atingidas por barragens e promover práticas socialmente sustentáveis em empreendimentos desse tipo. A iniciativa especifica ainda que o empreendedor deverá custear um programa de direitos desses cidadãos. Pela proposta, será considerada a população atingida por barragem quem sofrer pelo menos uma de 10 situações, entre as quais perda da propriedade ou posse de imóvel, desvalorização de lotes, perda da capacidade produtiva das terras, interrupção prolongada ou alteração da qualidade da água que prejudique o abastecimento e perda de fontes de renda e trabalho. A pauta contou ainda com o substitutivo da Câmara ao PL 4.727 de 2020 do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que determina o fim da multa aplicada pela Justiça ao advogado que abandona o processo penal. O texto substitui a sanção por um processo administrativo na Ordem dos Advogados do Brasil, a cargo da seccional competente. Também para serem votados estavam o PL 5.086 de 2023, que prorroga prazos para os municípios apresentarem o Plano de Mobilidade Urbana, e o PL 1.269 de 2022, que assegura a compra e a venda de imóvel nos casos em que a Constituição Judicial, quando o titular perde o direito de dispor livremente do bem, não esteja previamente registrada na matrícula do cartório. Outros 8 itens que estavam em pauta são projetos de resolução do Senado que autorizam operações de crédito com garantia da União. Todos os pedidos de empréstimos já passaram pela Comissão de Assuntos Econômicos. Novo PAC Seleções cadastra 35 mil projetos de estados e municípios. O Brasil encerrou na semana passada as inscrições para o novo PAC Seleções, o programa do governo federal que visa impulsionar o desenvolvimento por meio de investimentos em projetos prioritários em todo o país. Com um número impressionante de 35.213 propostas recebidas, o programa demonstra uma participação robusta de todos os 27 estados brasileiros e de 5.344 municípios, refletindo um comprometimento abrangente com o avanço das comunidades locais. As inscrições, realizadas de 9 de outubro a 12 de novembro por meio da plataforma TransfereGov, delinearam prioridades claras: a construção de unidades básicas de saúde, aquisição de veículos para transporte escolar e espaços esportivos comunitários emergiram como principais demandas, com 5.610, 4.803 e 4.080 propostas, respectivamente. Projetos como unidades odontológicas móveis, creches, escolas de tempo integral, centros de atenção psicossocial, esgotamento sanitário e abastecimento de água também encontram-se entre os mais requisitados. Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, destacaram a importância do programa e celebraram os resultados obtidos até agora. Para o ministro Rui Costa, este é um marco no processo de seleção de obras, estimulando estados e municípios a planejarem e executarem projetos estratégicos para suas localidades. Ele ressaltou que o governo federal está direcionando benefícios diretamente para as pessoas, marcando um retorno significativo do Pacto Federativo para a reconstrução do Brasil. O ministro Alexandre Padilha acrescentou que os verdadeiros beneficiários desses investimentos serão os brasileiros, abrangendo setores cruciais como saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura das cidades e cultura. À medida que as propostas são submetidas, os ministérios responsáveis avaliarão se atendem a todas as condições dos editais. Este processo desempenhará um papel vital na definição de como os 136 bilhões de reais alocados para as obras serão distribuídos, com 65,4 bilhões de reais reservados para a primeira etapa de seleção e 70,6 bilhões destinados à segunda.
O novo PAC Seleções emerge como um catalisador para o progresso, incentivando a colaboração entre os níveis federal, estadual e municipal para moldar um futuro mais promissor para o Brasil. O impacto direto desses investimentos será sentido nas comunidades locais, solidificando a visão de um país mais estável e preparado para os desafios do século XXI. Qualifica PAC. Entenda o programa para formar mão de obra e acelerar o novo PAC. Na última terça-feira, 14 de novembro, o governo federal anunciou uma significativa ação transversal no âmbito do novo Plano de Aceleração do Crescimento, PAC, visando impulsionar o desenvolvimento econômico, promover a inclusão social e reduzir as desigualdades no país. Denominada Qualifica PAC, a Comissão Interministerial de Qualificação Profissional, Emprego e Inclusão Socioeconômica é coordenada pela Casa Civil em conjunto com a Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa iniciativa faz parte das 173 medidas institucionais delineadas pelo Plano de Investimentos, com a participação de 9 ministérios. A Qualifica PAC terá abrangência nacional, atuando para identificar e superar lacunas na formação de pessoal, promovendo as qualificações necessárias para atender às demandas do novo PAC. Um dos principais objetivos é criar um mapa da escassez, identificando locais onde a demanda por profissionais qualificados supera a oferta. Além disso, a comissão mapeará áreas com excesso de profissionais formados, bem como a oferta de cursos e qualificações. A atuação estratégica da Qualifica PAC contará com parcerias essenciais para a formação de mão de obra qualificada. O ministro Rui Costa destacou que a comissão promoverá agendas com o Sistema S, confederações e federações que representam setores econômicos, aproveitando a ampla capilaridade dessas entidades nos estados para alcançar os trabalhadores que necessitam de qualificação. A dinâmica de colaboração envolverá o governo federal, estados e municípios, com foco em educação técnica federal e estadual, Sistema S, instituições privadas e universidades. O objetivo é realizar uma busca ativa com base nas necessidades identificadas, visando reverter a perda de postos de trabalho e o aumento do emprego informal que o Brasil enfrentou nos últimos anos. A Qualifica PAC identificou setores prioritários para direcionar seus esforços, incluindo construção civil, indústria naval, transição energética, transformação digital, saúde e criação de capacidades estatais. A partir desses setores, serão elaborados mapas detalhados sobre empregos, empresas, escassez de mão de obra, estoque de pessoal formado e os impactos dos investimentos do novo PAC. O novo PAC tem como meta gerar 2,5 milhões de empregos diretos e 1,5 milhão de empregos indiretos. A Qualifica PAC será fundamental para avaliar as necessidades de qualificação e garantir que as oportunidades de emprego perdurem além da conclusão das obras, incluindo a manutenção dos equipamentos construídos. A comissão também observará os impactos das obras nas localidades, conforme destacado pelo secretário especial adjunto da Secretaria de Ação e Monitoramento da Casa Civil, Roberto Garibe. A parceria com os entes federativos permitirá que servidores das 3 esferas públicas aprimorem suas capacidades para contribuir nos empreendimentos do novo PAC. Cursos à distância serão oferecidos para capacitar servidores públicos em áreas como elaboração de parcerias público-privadas, as PPPs, considerando o forte investimento privado previsto no plano. Outra frente de atuação da Qualifica PAC será priorizar trabalhadores inscritos no CadÚnico, que atendam aos pré-requisitos profissionais para as vagas disponíveis. A comissão trabalhará em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social para promover uma virada social por meio do novo PAC e em parceria com o Ministério da Educação para localizar estudantes que abandonaram cursos relacionados ao plano. O decreto publicado em 11 de agosto deste ano determina a composição da comissão, que inclui os ministérios da Casa Civil, do Trabalho e Emprego, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, da Ciência, Tecnologia e Inovações, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, da Educação e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A Qualifica PAC realizará reuniões bimensais ou sempre que necessário, considerando a urgência. Essa iniciativa representa um passo significativo para impulsionar a economia brasileira e proporcionar oportunidades de emprego qualificado em todo o país. Governo deve apresentar relatório final da LDO na terça-feira.
o governo federal afastou qualquer possibilidade de apresentar emenda ou mensagem modificativa que altere a meta fiscal de 2024 no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Na quinta-feira, 16 de novembro, o relator da LDO, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, reuniu-se com ministros da equipe econômica e da articulação política no Palácio do Planalto para tratar de possíveis emendas ao texto. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo defenderá no Congresso o equilíbrio entre receitas e despesas. Se especulou muito sobre propostas, sobre metas e sobre derrotados e vitoriosos. Isso não existe dentro do governo. Desde o começo nós temos afirmado que o esforço do governo vai ser cumprir aquilo que está estabelecido pela meta fiscal encaminhada para o Congresso. O nosso foco será as medidas de arrecadação. Então o governo tem posição conjunta. Após a reunião, Danilo Forte destacou que o esforço será para manter o arcabouço fiscal. Tirou qualquer possibilidade de emenda ao relatório, qualquer mensagem modificativa com relação ao que está sendo decidido e a preservação do arcabouço fiscal. O importante disso é que isso dá equilíbrio e a garantia de que nós vamos trabalhar agora para concluir a votação do orçamento para dar ao país um orçamento factível em 2024. Segundo o deputado, a possibilidade de revisão poderá advir de alguma mudança no futuro, mas no presente o governo manteve a meta fiscal zero. O novo arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso Nacional em agosto estabelece a meta de resultado primário zero para o próximo ano, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual, podendo chegar a um superávit de 0,25% do produto interno bruto ou déficit na mesma magnitude. No mesmo sentido, o projeto do orçamento de 2024 prevê um pequeno superávit primário de 2,84 bilhões de reais em 2024, equivalente a 0% do PIB. O resultado primário representa o resultado das contas do setor público, despesas menos receitas, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. O prazo para a apresentação de emendas ao projeto da LDO 2024 terminou dia 17 de novembro. Segundo Danilo Forte, o relatório final deve ser apresentado na terça-feira, dia 21, para discussão e votação. Até lá será montado um grupo de trabalho para analisar as propostas dos parlamentares e decidir sobre a necessidade de outras emendas por parte do governo. Nesse caso, elas serão apresentadas pelo líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, que também esteve no encontro de quinta-feira no Palácio do Planalto. De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, há interesse do governo de apresentar uma emenda na LDO que estimule as emendas de bancada e as individuais para que possam ser direcionadas para projetos do novo PAC. Segundo o ministro, o objetivo é dar mais efetividade para o uso das emendas. Em conversa com a imprensa, Padilha reforçou que não há iniciativa do governo para alterar a meta que está no texto da LDO e que o esforço do governo está em aprovar medidas que aumentem a arrecadação e que ainda estão em tramitação no parlamento. Entre as propostas estão a da taxação de fundos de super ricos e de apostas eletrônicas e o projeto sobre subvenção a empresas. Danilo Forte disse que, em cima disso exatamente, foi que se concluiu que se poderia trabalhar com a meta fiscal zero diante de toda essa equação que foi apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele afirmou que torce para que ela se realize porque isso dá conforto para o país. O ministro Alexandre Padilha acrescentou que o governo acredita que, neste momento, o foco tem que estar concentrado nas medidas que melhoram a arrecadação, fazem justiça tributária no país. E o esforço de combater qualquer pauta que desorganiza o orçamento público, esse esforço vai continuar por parte do governo. Isso foi deixado explícito para o relatório da LDO. Padilha reafirmou que o governo vai buscar cumprir à risca aquilo que está estabelecido no arcabouço fiscal, que é a meta fiscal zero em 2024. As discussões sobre a meta começaram após declaração do presidente Lula de que dificilmente o governo cumprirá a meta de zerar o déficit primário no ano que vem e que não quer fazer corte em investimentos em obras. Na quinta-feira, o ministro Padilha disse que Lula se referia à margem de tolerância do arcabouço e que nunca propôs mudança de meta. Ele lembrou que o próprio marco fiscal estabelece uma banda de 0,25%. Apesar da decisão do Palácio do Planalto na terça-feira, o vice-líder do governo no Congresso, deputado Lindeberg Faria, do PT do Rio de Janeiro, protocolou na Comissão Mista de Orçamento, que analisa a LDO 2024,
uma emenda para mudar a meta fiscal do ano que vem de 0 para um déficit de 0,75% ou de 1% do PIB. De acordo com Padilha, não houve discussão ou orientação dentro do governo para isso. O ministro afirmou que os parlamentares apresentam o que quiserem com as motivações que têm. Danilo Forte reafirmou que, em seu relatório, não acatará emendas de mudança de meta. Por outro lado, disse que tudo será debatido e discutido pela comissão. Caso a emenda não seja acolhida pelo relator, pode ser destacada na votação em plenário e no plenário tem a maioria, a democracia para decidir. Ele acrescentou que o compromisso, dentro inclusive de primar pela segurança que o arcabouço fiscal traz e pelas contas públicas do Brasil, é apresentar o relatório com a meta zero. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!